A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Amém? O texto áureo encontra-se no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 38 ao versículo 48. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre e hoje estaremos comentando a lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Agora, na lição de hoje, meu irmão, nós vamos adentrar na quinta ilustração dita por Jesus. Ou seja, nós já falamos de 4 ilustrações, ou seja, as ilustrações que Cristo cita é sempre iniciada por ouviste o que foi dito aos antigos, e ele vem de eu, porém, vos digo. Então, dentre essas ilustrações, hoje nós estamos diante da quinta ilustração, que vamos falar sobre não retribuir pelos padrões humano. E o interessante desse título, meu irmão, é que já fica explícito, eu já vejo de forma explícita, que para cumprir tudo isso que está preconizado no Sermão do Monte, como nós estudamos na aula 1, que Sermão do Monte é para os crentes, e é possível sim alcançar esse grau de perfeição que foi elencado por Cristo neste Sermão do Monte, nós percebemos que só é possível cumprir os requisitos estabelecidos por Cristo aquele que é nascido de novo, ou seja, que é uma nova criatura. Por isso nós falamos de forma enfática que o cumprimento, o seguimento à risca do Sermão do Monte, dos conceitos morais colocado por Cristo na sua interpretação da lei, não da forma como era feita pelos escribas e fariseus, mas da forma como deveria ser, que esse é o espírito verdadeiro da lei, é sim possível alcançar, porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida e dependemos unicamente deles, meu irmão. Unicamente deles. E isso é transparecido na nossa vida, ou seja, é refletido, é Cristo refletindo em nossas vidas para que o mundo reconheça que verdadeiramente nós somos pessoas diferentes, porque temos Cristo em nosso coração. E na lição de hoje, o que nós vamos ver é quanto à retribuição, quanto à vingança. Será que o cristão deve ser vingativo? Porque os ditados populares falam que com ferro ferre, com ferro será ferido. Mas o que isto quer dizer? Porque isto é uma similaridade com o que está escrito nas Escrituras. A Escritura fala o quê? Olho por olho, dente por dente. Mas o que isso quer dizer? Será que eu devo me vingar? Porque a interpretação que se tinha na época era essa. Então a resposta já está quase caminhando. Certamente que não. Então, meu irmão, os padrões humanos, quando ele recebe alguma ofensa, ele tenta logo agir. Tenta logo explodir como um sinal de repulsa. Ele tenta logo revidar e não ficar por baixo. Mas será que esse é o padrão que os crentes salvos devem buscar? É o que nós vamos ver hoje, nesta lição que vai falar sobre não retribuir pelos padrões humanos. Tudo isso é o que nós vamos
abarcar nesta lição de hoje. O tópico primeiro vai falar sobre a vingança não é natureza do reino. Ele vai falar sobre a lei de Talião, sobre a lei de Talião. Porque esse texto de Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42, é chamado de lei de Talião. Era uma lei que trata-se da vingança, vamos falar assim. Mas propriamente, o espírito da lei não trazia esse tom de vingança, essa tonalidade, essa singularidade de apenas ser vingança. Não era isso, mas ela é conhecida como lei da vingança. Porém, meus irmãos, a exposição que será feita por Cristo aqui novamente irá contrastar com seus opositores, ou seja, contra os escribas e fariseus, mostrando o espírito real da lei que foi dada a Moisés. Olho por olho, dente por dente. E este olho por olho, dente por dente é tirada de alguns textos, meu irmão, do Antigo Testamento para normatizar o que era falado, o que era ensinado. E os textos base para isso era Êxodo, capítulo 21, versículo 24, e Levítico, capítulo 24, do versículo 17 ao 21. E esta lei é a lei que dizia: quem matar, seja morto. Quem matar um animal, substitua por outro. Quem desfigurar o próximo, seja desfigurado. O interessante de observar, mesmo, que a prática dessa lei era desenvolvida não somente pelos judeus, entenda isso. Muitos outros povos, principalmente gregos e romanos, também usavam essas leis. Também usavam esse mesmo ensinamento que está preconizado na lei que foi dada a Moisés. Mas, entretanto, meu irmão, esta lei ela tinha um motivo especial da parte de Deus. Quando essa lei foi aplicada e ensinada por Deus para o povo hebreu, ela tinha uma aplicação, essa lei que é conhecida como a lei de Talião. E esta lei não era para provocar a vingança, mas era para controlar. Entenda só, quando a palavra de Deus fala olho por olho, dente por dente, não está dizendo que é vingança, que eu devo exceder, mas era controlar os excessos provocados pela ira para se buscar a vingança. Ou seja, a lei, como era interpretada pelos escribas e fariseus, nada tinha a ver com a interpretação, com o espírito verdadeiro da lei. Porque a lei estava dando uma proporcionalidade. Por isso a Bíblia fala olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te arrancar o olho, é olho por olho. E não arrancou teu olho, você vai matar o outro. O outro arrancou seu dente, você tem o direito de arrancar o dente. Vamos falar assim, mas você não tem o direito de matá-lo. Ou de causar um prejuízo maior do que ele causou a você. Então era a lei, meu irmão, da proporcionalidade. Nós poderíamos chamar de lei da proporcionalidade. Ou seja, a afronta, o prejuízo que a pessoa sofreu de alguém, esse alguém deverá sofrer de forma proporcional, não exageradamente. Então, isto é o que a lei de Talião está dizendo. Olho por olho, é um olho por olho e dente por dente. Não é olho pela morte, não é dente pela cabeça, pelo braço, não. E o motivo especial de dar essa lei era isso, meu irmão. Controlar os excessos provocados pela ira para se buscar a vingança. E Deus estava combatendo isso. Porque além de evitar os excessos, não deixava que as pessoas agissem, meu irmão, descontroladamente. Pois deste modo provocava uma desordem no meio da sociedade. E essa lei viria como uma forma de limitar os abusos por parte dos homens. Assim, nós podemos notar
o quanto Deus é maravilhoso, bondoso e deseja o bem da humanidade, meu irmão. A aplicação do castigo, meu irmão, seria equivalente à ofensa. E foi a mesma coisa que Cristo aplicou no caso do adultério, no caso do divórcio, no caso do que nós estudamos na aula passada sobre o juramento. É tudo uma equivalência. É tudo com equivalência, com o objetivo de limitar os excessos colocados pelos escribas e fariseus. Então essa lei tem uma importância, meu irmão, que é mostrar o princípio da justiça, que deve ser legal e ordeiro, jamais existindo além da conta. Olha só como está imbuído aqui o conceito de justiça. Deve-se adotar uma correlação justa entre o crime e o castigo que seria imposto. E o que se buscava com a sua aplicação era que o erro fosse punido, que o erro deveria ser punido, mas entretanto que a justiça viesse a prevalecer, ou seja, tinha que ser de forma justa, tinha que ser de forma proporcional, meus irmãos. E o interessante é que não era de forma deliberadamente que deveria se aplicar, ou seja, a pessoa me causou um prejuízo, eu ia lá e imputava o castigo de meu bel prazer, porque eu estava querendo, mas não era assim. A lei não era para ser aplicada às pessoas individualmente, não. Mas os juízes que tinham sido estabelecidos em Israel, a eles e unicamente a eles que caberia um julgamento para evitar a vingança excessiva e manter tudo dentro dos limites, em especial a boa ordem. Então não era deliberadamente que as pessoas tinham que agir por impulso, porque a lei não é uma vingança, mas é uma proporcionalidade, ou seja, tem que ser na proporção do seu prejuízo, do que você foi afetado. E não é você que dá a sentença, mas é para um julgamento e os juízes vão analisar para conceder que você seja, sim, ressarcido, que você seja ouvido e acatado dentro da proporcionalidade do que você foi afetado. Era isso que está preconizado na lei do talião, coisa que os fariseus e escribas não entendiam, meu irmão, porque certamente a interpretação que eles estavam dando à lei de talião, como está preconizada lá nos escritos de Moisés, dado por Deus, é que a vingança para eles tornou-se algo particular. Isto é, passou a ser de indivíduos. E isto estava fora da lei. Pois quando se lê Levítico, capítulo 19, versículo 18, que é o texto áureo, a palavra de Deus fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vemos que era errado, meu irmão, procurar justiça com as próprias mãos. E Cristo, quando está explicando isso, não havia apenas a lei. Não, mas havia a junção da lei com a misericórdia. E isso que é a política do reino de Deus, que considera tudo mais nobre e tudo mais elevado, é um conhecimento mais elevado, é uma prática mais elevada, meu irmão. E isso não quer dizer que Cristo quebrou a lei, porque nós estamos falando isso ao longo deste trimestre, que Cristo veio para cumprir a lei, ele não veio para destruir, ele não veio para mudar, ele não veio para revogar, não, mas ele veio para cumprir e mostrar qual é o verdadeiro espírito da lei, que é o que nós estamos vendo ao longo deste trimestre. Mas na interpretação dos escribas e fariseus, eles faziam dois erros que eram nitidamente percebidos. E quais são esses dois erros? Eles levavam essa vingança para o lado pessoal. O primeiro erro que eles faziam era levar essa vingança para o lado pessoal, quando na verdade não era isso que a lei estava querendo mostrar.
E não era isso que foi preconizado quando a lei foi dada a Moisés, mas que deveria ser levado para os juízes, porque os juízes que tinham a responsabilidade de fazer o julgamento e de conceder o castigo que fosse de forma proporcional ao dano sofrido. O que a lei estava dizendo era isso, não era exceder, eu fazer justiça, vingança com as próprias mãos, não era isso. E o outro grande erro que eles faziam é que eles pensavam apenas na execução da lei, na execução da vingança, podemos falar assim. E isso era o que revelava que o espírito deles verdadeiramente era legalista, sem qualquer ato de misericórdia com o seu próximo. Aí Cristo vem e interpreta totalmente diferente e diz que seus seguidores não devem ser dominados pelo sentimento de ódio, de vingança, mas pelo contrário, deve manifestar atitudes que revelem um espírito cheio de amor, um espírito cheio de generosidade, de compassividade com quem precisa, até com aqueles que lhe causaram dano. Isso que deixa claro nas Escrituras. Então, meu irmão, só podemos entender perfeitamente a interpretação de Cristo quando chegamos em Mateus capítulo 5, versículo 39, que é o próximo versículo, porque o 38 de Mateus 5 foi isso, visto que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí Cristo vem e fala, eu, porém, vos digo que resistai ao perverso, ou resistai ao mal. Os que agora vivem em Cristo, meu irmão, e que adotaram a política do seu reino, possuem um novo espírito, de modo que não ficam presos à letra da lei, que a letra da lei é o que mata, ou seja, aquilo que foi dito pelos antigos de forma errônea. Não é que a lei estava errada, era que a aplicação da lei deles, da lei que ele fazia, estavam errada. E Cristo veio mostrar isso para eles. Por isso eles ficaram perturbados e perplexos. Ficaram. E esses homens maus que a palavra fala, os perversos, que homens são esses? São homens que vivem na velha natureza, meu irmão. E que são instigados por Satanás a praticarem o mal. Porque o homem, desde que caiu, a sua inclinação é para o pecado, é para o mal. E quando o homem não tem Cristo, ele vai praticar as coisas más. Porque ele é perverso, ele é mau, ele não tem o Espírito de Deus em sua vida. Então ele vai manifestar, sim, atitudes violentas, sem amor, que é o contrário do cristão que vive uma vida mudada por Cristo. E por isso deve entender que olho por olho, dente por dente, como está falando aqui, é ter um espírito compassivo e não um espírito vingativo. Deus estava falando proporcionalidade. Aí Cristo vem e fala, não resistai, mas o que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É diferente da política usada pelos homens, porque os homens, se ele é agredido, o ímpio, o homem mau, o perverso, ele vai tentar de toda forma, meu irmão, reaver imediatamente o dano que foi sofrido. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para ele e digam, ele agiu já de forma rápida. Mas quando é crente, não. A atitude do crente envolve as pessoas. Imagine você sofrendo uma afronta e você não revidar, resistir ao homem mau, resistir ao perverso. As pessoas vão lhe ver em grandiosidade. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, ele foi controlado, ela foi controlada. Ele conseguiu se controlar. Meu irmão, só quem tem Cristo na vida. Porque para o homem que vive na esteira natural, na carnalidade, suas obras são sempre perversas, sempre procuram mal. Quando sofre qualquer ofensa, procura logo agir com vingança.
E não somente isso, ele quer que a pessoa que lhe causou algum dano sofra muito mais, que era essa interpretação que era dada pelos escribas e fariseus. E fariseus. Era isto. Sofria um dano que o ofensor vinha a sofrer um dano maior do que ele fez. Por isso a lei ficou conhecida como lei da vingança, mas não é a lei da vingança. A lei verdadeira, o espírito da lei era a lei da proporcionalidade, da equivalência. Era isso que estava sendo ali estabelecido por Deus para ter uma boa ordem na comunidade dos hebreus. Mas os que fazem parte do reino de Cristo, nós crentes, meu irmão, nós não manifestamos atitudes como de procurar logo agir com vingança, pois são dominados pela humildade. Os crentes que eu estou falando são dominados pela humildade, pureza de coração. Além disso, aprendemos com Jesus a proceder de modo misericordioso com o próximo, meu irmão. E esse comportamento só é possível para quem vive a política do reino de Deus e tem no seu ser as bem-aventuranças que foi ensinada e apregoada por Cristo para aqueles que vivem andarem nela, cumprindo, buscando, para buscar a perfeição que nós vamos falar ainda nesta lição. Meu irmão, não se pode exigir essas qualidades de um homem não transformado. O homem que está sem Deus, meu irmão, ele não tem essas qualidades. Porque essas qualidades, elas não são aprendidas. Elas não vêm por meditação mental. Elas não podem ser exigidas por um poder estatal. Porque elas são resultados de uma vida que Cristo concede para aquele que nasceu de novo. Ou seja, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo mudou, houve uma mudança, meu irmão. Como nem toda pessoa nasceu de novo, é preciso a força da lei. Por isso a lei veio para apontar o erro, para mostrar ao povo o caminho que deveria ser seguido. Porque quem não é nascido de novo tem que ter a força da lei para manter a ordem e evitar os excessos neste mundo onde prevalece a mentira, o roubo e o homicídio. E essa transformação na sociedade só vem pelo Evangelho, meu irmão. E a sociedade moderna esqueceu isso. Acha que os educadores que vão fazer as pessoas ser pessoas melhores, bons cidadãos. Mas não é. Não é. E isso é fácil de ver na sociedade em que vivemos, que pessoas de um alto grau intelectual, de conhecimento exacerbado na ciência, filosofia, sociologia, antropologia, teologia, mas se não tem Cristo, se não é nascida de novo, meu irmão, não tem as características do discípulo de Cristo, não tem as características daqueles que vão herdar a vida eterna. Por quê? Porque isso é alcançado através de Cristo. Porque a natureza do ser humano, voltamos a falar novamente, ela é maléfica. Ela não tem freios, meu irmão. Ela age por impulso, pelos anseios da alma. Mas quem tem Cristo não. Ele é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. Ele é uma nova criatura porque tudo se fez novo na vida dele. Então o cristão e a vingança não combinam. Por isso Cristo fala de forma enfática, meu irmão, que eles não entendiam o verdadeiro espírito da lei. A lei não estava dizendo que era para a pessoa se vingar de forma excessiva, desproporcional, não. Mas a lei veio para dizer que deve ser proporcional. O castigo, a penalidade tem que ser proporcional ao dano sofrido e nada além disso. Então, olho por olho, dente por dente não é vingança, mas é proporção. O segundo tópico da lição vai falar sobre o amor, é a expressão natural
do reino. Nesta parte aqui vai dar prosseguimento aos versículos que foram elencados na leitura bíblica em classe e vai dar iniciação agora a 4 ilustrações que foi usada por Cristo. Um até agora nós já até citamos, que é: se alguém lhe bate na face direita, oferece a esquerda. E o que Cristo estava querendo dizer com isso? Porque literalmente não é fácil, meu irmão. Imagine só alguém lhe bater na sua face de um lado e você ter que oferecer o outro. Então, o que Cristo estava querendo ensinar para a gente com esse ensino mais elevado? Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal ou ao perverso, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E pela lei judaica, meu irmão, observe, pela lei judaica, o ato de se ferir ou bater no rosto de alguém logo seria punido com a multa e castigo. Porém, no texto em questão, Jesus estava dizendo que era preciso oferecer a outra face e não procurar os meios legais disponíveis naquele tempo para buscar justiça. Olha só o que Cristo está dizendo. A lei judaica diz que se alguém lhe esbofetear, ele tem que ser multado e castigado. Mas Cristo diz: se alguém lhe bater uma face, oferece também a outra. Cristo estava dizendo: sofre o dano. É o que Paulo ensinou aos coríntios. Quando os coríntios estavam sendo prejudicados pelo próprio irmão, vamos falar assim, e o que fazia? Os irmãos estavam levando os próprios irmãos aos tribunais. E nesses tribunais era julgado por pessoas ímpias, pecadoras. E Paulo fala: é melhor você sofrer o dano. E sofrer o dano é o quê? É eu estar certo, eu saber que estou certo e mesmo assim abrir mão disto. Abrir mão de fazer justiça, meu irmão, com o que a justiça oferece, que é o que acontecia com os judeus. Levava para o tribunal, aí o homem era castigado e multado. E Cristo vem, não, oferece a outra face. Não procure os meios legais disponíveis para buscar justiça. E o interessante é que Cristo não usou de demagogia. Cristo não foi um mestre teórico. O que ele ensinava, meu irmão, e pregava, isto ele praticava. Quando atingiram sua face, ele sofreu calado. Quando o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, sacerdote, tinha a orelha cortada por Pedro, ele cura do homem que veio para levá-lo preso. O ensino de Jesus, meu irmão, além de não ser fácil aos olhos humanos, porque não é. Por isso o título da lição fala isso, que não retribui pelos padrões humanos, porque pelos padrões humanos está indo contra os ensinamentos de Jesus. E como foi de encontro aos padrões humanos que foram estabelecidos pelos judeus, isso não caía bem aos ouvidos dos escribas e fariseus. Por quê? Porque no ambiente em que eles viviam, meu irmão, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos e queriam libertação. E por isso Jesus, por eles, não foi colocado na posição de ser um Messias. Pois quem em sã consciência, meu irmão, daria a outra face quando fosse esbofeteada? Se Cristo ensinava um ensinamento bem elevado acima do que eles ensinavam, isso foi difícil para eles aceitarem. Como que esse homem é o Messias que vai nos libertar do jugo romano, e ele diz que a gente deve oferecer a outra face para ser batida? Porque os judeus queriam alguém que se revoltasse contra os seus inimigos, que eram os romanos. Porque eles odiavam os romanos. E Cristo está vindo contra isso, que não deve odiar os seus inimigos, mas deve bem dizer, orar. E isso não é fácil, por isso o ensinamento de Cristo é muito mais elevado. Então, esta é a primeira ilustração que Cristo dá. Mas ele não para por aí, ele vai adiante e fala: quem quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa.
Olha só como Cristo está avançando nessas ilustrações. Só quem nasceu de novo, meu irmão, e não vive dominado pelo eu, e que tem seu coração amor a Deus. E o que acontecia? Por vezes uma pessoa teria muita compreensão das Escrituras, mas não consegue pôr em prática esse ensino. É a mesma coisa você entender sobre a alimentação, sobre os benefícios da água, composição química da água, como a água surge, como a água vem, para onde vai, como se evapora, como se congela, mas a pessoa não bebe água. Ou seja, ela conhece, tem entendimento, mas não experimentou. E na vida cristã é a mesma coisa. Tem pessoas que conhecem a Sagrada Escritura, conhecem a Bíblia, explica a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma forma surpreendente e esplêndida. Mas muitas dessas pessoas não se converteram a Cristo, não experimentaram a Cristo. E quando não se experimenta, estão sedentas, estão morrendo espiritualmente, exteriormente, verbalizamente. Quando ele fala, tem palavra, tem um bom ensinamento, tem conhecimento, mas não tem vida. Não tem experiência, porque nunca experimentou das coisas celestiais. E era isso que Cristo estava dizendo para o judeu. Jesus estava falando de um processo da lei. E que processo era esse? Alguns estudiosos, ao fazer uso dessa expressão, falam que estavam ligando, Jesus estava ligando esse ensinamento ao que está lá em Êxodo 22, versículo 6. Por quê? Porque nos tempos antigos, meu irmão, quando um credor fazia suas cobranças, ele poderia levar a roupa inteira do devedor como forma de fiança, o que seria chamado de túnica. Contudo, caso ele se apropriasse da capa, que era a parte externa, antes do pôr do sol, teria que ser entregue, pois dela se apropriava o devedor para se proteger contra o frio, ou seja, alguém poderia vir levar toda a sua roupa. E às vezes ele levava até a capa, mas só que antes do anoitecer ele tinha que devolver a capa, para que as pessoas não ficassem com frio, não morressem de frio, vamos falar assim. E o que Jesus está ensinando nesta parte do texto é: caso uma pessoa levasse um processo contra outra, era melhor que aquele que sofresse tal processo desse o que a pessoa que demandou contra ela estivesse pedindo. Mas não somente isso. É como se Jesus estivesse dizendo: não dá somente as vestimentas, mas dá também aquilo de essencial que você tem, que é a sua capa. Aquilo que é mais valioso que você tem, que é a capa. Porque a lei diz que a capa não é para ser levada, mas se alguém levar, tem que devolver antes do anoitecer. E Cristo está dizendo: se alguém pegar tudo isso, dá também a capa. Se alguém pegar toda a vestimenta tua, dá também a ele a capa. E Cristo vai prosseguindo, vai falando e fala: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Aqui o que Cristo está falando é de um viver diferente, meu irmão, cheio de amor. E era um costume no tempo de Cristo, ou seja, quando os romanos estavam dominando, que os romanos era que estavam dominando os judeus, que enviar algum emissário de um lugar para outro, quando alguém do local fosse ao seu encontro, essa pessoa que estava indo ao seu encontro tinha que carregar as bagagens até o local determinado. Disse que os habitantes daquele lugar teriam que disponibilizar seus animais, carruagem para o estranho. E devolver tal missão não era fácil. Envolvia tempo, envolvia dinheiro, envolvia disposição. E o que Jesus estava querendo dizer com esse ensino? Fácil. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que eles deveriam estar prontos em toda e qualquer situação para seguir aos outros. Quer a situação fosse agradável, quer não. Mesmo que não envolvesse lucro e sim perda. Por isso Cristo fala: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. É isso que Cristo está dizendo: sirva aos outros. A situação não é agradável, você está sendo obrigado, vai, serve o outro. Eu vou ter apenas perda financeira e econômica. Segue o outro.
sofre o dano, sofre a perda. E Cristo ainda vai prosseguindo, meu irmão. As coisas vão evoluindo e Cristo vai falando mais coisas ainda. Ele fala, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Olha só, Cristo está dizendo, você deve dar a quem pedir a você. E não é fácil dar. Abrir mão das suas coisas, mas Jesus diz que seus servos deveriam atender aqueles que pedissem. É bom levar em consideração, meu irmão, que aqui o princípio exposto por Cristo é geral. E quem age dessa forma não está resistindo aos perversos. Devemos atender às necessidades dos outros, porque Deus nos concede coisa sem que de fato mereçamos. E Deus é o próprio exemplo de bondade. Pois mais adiante nós podemos ler que Ele faz nascer o sol e conceder a chuva sobre justo e sobre os injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Isso faz porque em sua natureza Ele é bom. Deus é bom. E Tiago fala que dele vem toda boa dádiva. Então, quando Cristo está falando, dá quem te pedir, não te dê vida àquele que Ele quiser que empreste, é eu não fazer acepção das pessoas. Eu sei que a pessoa está vindo para mim para pedir alguma coisa emprestada, eu me desviar o caminho. Não, Cristo fazendo, dá, empresta, não te desvie. E tem um ensinamento ainda mais superior a este que Cristo está ensinando. Porque tudo que Cristo está ensinando aqui é um ensinamento superior. E Cristo ainda prossegue ensinando. E não tornes a pedir aquilo que você emprestou. Cristo fala em outra parte das Sagradas Escrituras. Então Cristo está ensinando, meu irmão. Para cada um de nós, o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar. Por isso a autor fala, virar a outra face. Está indo para o tribunal? Resolve antes. E isso já foi falado antes. Quando estiver no caminho com o teu inimigo, com o teu adversário, reconcilia-te com ele antes que chegue ao juiz. Já foi estudado sobre isso. Se alguém está te obrigando a fazer alguma coisa, faz. Sofre o dano que está dizendo. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, vai com ele até 2. Faz alguma coisa por alguém. E por fim, outro vai falar sobre buscando a perfeição de Cristo. Porque Cristo vai falando, porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Os que vivem, meu irmão, a justiça de Cristo passam a ter um padrão de vida mais elevado. Especialmente no relacionamento com os outros. O amor de Deus, meu irmão, ele está em nossos corações. E este amor não exclui ninguém. Não é segregacionista, mas procura acolher, agregar todos, inclusive aquele que é nosso inimigo. É forte e impossível aos olhos humanos cumprir o que Jesus disse. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E isso é o que Cristo está nos dizendo. Ele fala, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso é que era ensinado pelos fariseus e pelos escribas, porque isso não estava na lei, não estava, mas eles estavam ensinando isso. E muitas dessa passagem, quando fala, ouviste o que foi dito, Cristo está dizendo coisas, muitas das vezes, que não estavam na lei, mas que eles usavam para tentar credenciar uma forma de se distanciar da punição, dos olhos, da superficialidade, da literalidade do que a lei estava mostrando. Eles tentavam fugir disso. E Cristo vem agora e diz, para ele eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é possível, isso com Deus no coração. Porque a base é Deus.
E o amor cristão, meu irmão, porque Deus é amor e o amor cristão é a base do cristianismo, é a base do evangelho. A transformação na vida das pessoas só vem através da graça de Deus em nossa vida, porque o amor de Deus é derramado em nós para fazermos conforme a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para encerrarmos esses pontos que nós estamos falando, meu irmão, há duas atitudes que são ditas por Cristo, que segundo o autor da lição, ele considera como uma das mais difíceis de ser cumprida pelos prisma humano, que é isso que nós estamos falando aqui, que é orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos maldiçoam. Como é difícil isso na ótica humana. Mas para aquele que tem Cristo, não. E foi o que Cristo fez, Pai. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que Cristo poderiam, que prenderam Cristo, que o julgaram de forma errônea, de forma corrupta. E Cristo fala, Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Cristo estava fazendo o que? Estava orando por aqueles que perseguiu ele, que amaldiçoou ele, que levou ele à morte. E isso só é capaz, através de Cristo em nossa vida. Porque Cristo é o exemplo maior a ser seguido, porque nós éramos antes inimigos de Deus. Mas hoje somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. E este, meu irmão, é o amor perfeito. E este é o amor sublime de Deus à nossa vida. Por isso, os escribas e fariseus colocavam esse acréscimo. A lei falava que eu devo amar sim o próximo, como está no texto áureo. Mas os escribas e fariseus diziam, e aborrece o teu inimigo. Isso não está na lei, mas eles colocaram lá para dar legalidade às suas atitudes condenatórias, às suas atitudes de vingança, à sua atitude de perseguição, às suas atitudes errôneas com relação ao ensinamento de Deus. Não estava na lei, mas eles colocaram lá. Então, por isso Cristo deu, visto o que foi dito, amarás o teu próximo, está na lei, e aborrecerás o teu inimigo, que não está na lei, mas era ensinado, para encontrar meios legais dentro da justiça deles de cometer atos perversos, de cometer atos que desagradavam a Deus, porque não entendiam o verdadeiro Espírito de Deus, meu irmão. Então, nessa parte que fala sobre o amor mais perfeito, é Cristo nos ensinando como, desde a primeira lição estamos falando sobre o Sermão do Monte, ele está nos ensinando para manifestarmos, meu irmão, amor, inclusive com aqueles que nos perseguem. Isso se chama amor altruísta, ou seja, o amor ágape, que não leva em consideração, meu irmão, as afrontas. Não deixa descer pelo coração, no caso, né? Mas procura tratar as pessoas com respeito, recebê-las com alegria, acolhê-las com amor, sem qualquer diferença, quer seja de outras nações, quer sejam inimigos pessoais, quer sejam religiosos também. E essa perfeição que nós devemos buscar é ser igual ao Pai, porque ele encerra o versículo 48 falando, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. É Cristo que está falando isto. Mas como é que você é perfeito igual a Deus? Claro, os escritores bíblicos, que nós sabemos que nesta vida não é possível alcançar um estado perfeito de plena perfeição, porque isso vai acontecer na nossa redenção. Por isso Paulo fala, vai chegar o dia que quando Cristo nos arrebatar e encontrar com ele nos ares, o que é corrupto, ou seja, aquilo que é mal, vai ser revestido de incorruptibilidade. O que Cristo está nos dizendo? Que nós devemos cada dia mais buscar a santificação. É o que ensina a palavra de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Jesus.
E nós devemos buscar isso até ser dia perfeito, porque a luz do justo brilha cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Então, se ela vai brilhando a cada dia mais e mais, é porque a sua luminosidade está aumentando. E a luminosidade aumenta quando nós estamos mais perto de Cristo, estamos refletindo a imagem de Cristo. Então, ser perfeito, meu irmão, como Pai, é isto, é trilhar na perfeição de Cristo, para que futuramente possamos desfrutar da perfeição plena, da perfeição perfeita. Mas para isso precisamos viver e caminhar no amor de Cristo Jesus, imitando em tudo, porque é um mandamento dele. E quem vive esse amor nunca expressa atitudes vingativas, atitudes odiosas, palavras grosseiras, desprezo com alguém e jamais pratica o mal, nem mesmo para o seu pior inimigo. Porque sabemos sim que a perfeição absoluta é unicamente em Deus, como disse Jesus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessas lições que nós estamos estudando, e na lição de hoje nós vemos que nós não devemos retribuir pelos padrões humanos, porque nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.